Oi gente, bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu trouxe um assunto muito legal. Hoje o tema do vídeo é 5 maneiras de aprender um outro idioma e ainda ser pago por isso. Se você está pensando em fazer trabalho remoto e trabalhar ganhando em euro, ganhando em libra, em dólar, enfim, em qual moeda que for, você vai precisar aprender um outro idioma, isso é fato. Você vai ter que aprender um novo idioma. Se você já tem alguma noção, ótimo. Você não precisa ser o expert da língua, mas se você consegue se comunicar, se você consegue se entender, você consegue se fazer entender, perdão, você já tem os requisitos necessários para conseguir empregos de trabalho remoto, de home office, em outra língua e ganhando, logicamente, em outra moeda. Então, o que eu falo para vocês é, fique até o fim do vídeo, que eu vou mostrar a maneira que eu usei, as 5 maneiras que eu usei para aprender um idioma novo. No meu caso, eu já falava o inglês, então eu precisei aprender a falar o francês para poder conseguir mais trabalhos de home office, para conseguir fazer mais coisas. Então, se você está aprendendo um primeiro idioma ainda, se você tem alguma noção de inglês e quer aperfeiçoar, ou se você quer aprender uma nova língua como eu aprendi o francês, não deixe de ficar até o fim desse vídeo para assistir todas as dicas de tudo que eu utilizei para poder aprender um novo idioma e começar a trabalhar, porque eu posso falar que hoje eu já posso trabalhar, já trabalho, escrevendo algumas coisas em francês. Inclusive eu fiz uma prova de nivelamento em francês, mas porque eu quis, tá? Foi assim, uma maneira de acelerar o meu aprendizado, de estudar francês, porque eu nunca tinha tido contato com a língua até 3 anos atrás, que eu viajei de férias e eu tive contato com a língua, mas eu só comecei a aprender mesmo da data desse vídeo há 7 ou 8 meses atrás, que eu realmente acelerei quando comecei a usar essas 5 maneiras, esses 5 métodos para poder aprender. Então, fica até o final do vídeo. Se você gostou do assunto, se você gosta do assunto aqui do canal, já deixa o seu like aqui, já peço o seu like, ajude o canal a crescer, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para receber outras dicas como essa. Não esqueça de deixar os seus comentários aqui embaixo, que eu quero muito ouvir a opinião de vocês. E vamos lá. A primeira coisa, né, que eu fiz para começar a acelerar o meu aprendizado de uma outra língua foi o aplicativo Duolingo. Muita gente já deve ter ouvido falar, provavelmente você que está vendo esse vídeo já ouviu falar. Se caso não ouviu, você tem um aplicativo chamado Duolingo, onde você pode baixar e, se não me engano, você pode escolher até 5 línguas para poder aprender. O Duolingo é interessante para quem está começando a aprender e para quem tem um nível básico da língua, que ele te dá vocabulário, ele te dá um volume de vocabulário. Às vezes ele parece meio aleatório, as coisas não se encaixam, não tem muito sentido, mas na verdade não é a questão do sentido, porque nesse momento, se você tem um vocabulário baixo, se você não tem pouco conhecimento de palavras da língua, você começa a assimilar aquelas palavras e você começa a enriquecer o seu formulário para depois começar a criar uma lógica de aprender o idioma, que foi o que eu fiz. Eu não falava nada de francês, absolutamente nada, não falava nem bonjour, gente. Então, assim, eu precisava entender o que que era maçã, o que que era a comida, o que que era a água, o que que era, enfim, coisas básicas mesmo, para saber o nome das coisas, para depois começar a formar as palavras. E o Duolingo, eu instalei para aprender a falar francês, e foi o que começou a me dar uma base de vocabulário para que eu pudesse andar com o meu aprendizado. Então, a primeira dica que eu dou, a minha primeira maneira, a primeira coisa que eu usei para aprender um novo idioma foi o Duolingo. A segunda dica que eu dou, que foi a segunda maneira que eu aprendi, que eu comecei a aprender, que eu comecei a me inteirar com a língua, na verdade, foram vídeos aqui do YouTube, vídeos aqui de canais especializados em ensinar uma língua, um idioma, no caso meu francês, mas tem muitos canais que também ensinam a falar o inglês. Então, a partir do momento que eu já tinha o vocabulário, um vocabulário maior, já tinha alguma base de vocabulário, de palavras e de verbos, e, enfim, daquilo que era a base do idioma, quando eu fui começar a aprender no YouTube, então eu já consegui entender a dinâmica da língua, então eu já começava a formar as frases para poder
começar a entender o sentido da língua, porque é muito importante para aprender uma língua você se entender o sentido da língua, a maneira como as pessoas que falam aquela língua se comportam, que é a maneira que provavelmente você vai se comportar, porque você não pode transferir o português, o seu jeito brasileiro, pro inglês, porque existe uma maneira, muita gente brinca, fala que você muda de personalidade conforme você muda de língua, mas é verdade. A maneira como você fala, a maneira como você fala o idioma, ela muda totalmente dependendo do sentido desse idioma. Então, a segunda dica que eu dou, que foi a segunda coisa que eu usei para desenvolver o meu idioma, o meu segundo idioma, tirando português, na verdade, o terceiro idioma total, mas o meu segundo idioma foi assistir vídeos no YouTube de canais que ensinam a falar o que você deseja. Então esse foi o meu segundo aprendizado, foi a minha segunda ferramenta para poder fazer essa transição para uma nova língua. A terceira ferramenta que eu utilizei para fazer esse aprendizado de uma nova língua foi podcasts. Podcasts. Acho que as pessoas ainda não entenderam o poder que um podcast faz. Por quê? Vamos passar pelas etapas. Uma vez que você aprende o vocabulário no Duolingo e você começa a aprender o sentido das palavras, do falar, de formar palavras, de como se funciona os tempos verbais e as frases são construídas dentro daquele idioma, automaticamente quando você vai para o podcast, você começa a ouvir aquilo, você começa a ouvir o tempo todo o idioma, e isso é muito importante, porque quando você está em outro país, para aprender a língua, você precisa ouvir. Por isso que muita gente fala que acelera o seu aprendizado quando viaja para morar em outro país. Por quê? Porque ele faz tudo naquela língua. E aqui, no caso, eu estou no Brasil, fica muito mais difícil porque eu estudo 1 hora por dia o idioma, seja num curso ou seja lá no que for, e depois eu não escuto mais. Então fica difícil para o meu cérebro assimilar e começar a pensar dentro daquela língua. Quando você escuta podcast, por mais que você não entenda logo no início, a sua mente começa a se acostumar a ouvir aquele idioma. E por consequência você começa a assimilar aquele idioma. E quando você menos espera, você já está desenvolvendo as frases e você já consegue entender o sentido das frases. Aí você já está passando para um nível mais avançado do idioma e já é perto daquele nível que você precisa para trabalhar remotamente, que é você conseguir entender. E a última fase é a fase do falar, que é a mais difícil. Então não fique nervoso, não fique preocupado se você não consegue falar ainda a língua, mas se você entende, se você lê, se você já escreve, você já está mais do que meio caminho andado. Você está com 75% da língua, porque realmente o mais difícil é você conseguir falar. Tem pessoas que desenvolvem mais rápido, que conseguem falar, tem mais fluência, e a sua personalidade influencia muito nisso, porque às vezes você é uma pessoa mais tímida, então você tem mais dificuldade de falar, e umas pessoas mais extrovertidas, conseguem falar e se arriscar mais e desenvolver mais a língua. Mas não se preocupe com isso, se preocupe em assimilar a língua e falar a língua. Então o podcast foi a terceira ferramenta que eu utilizei para aprender o idioma e melhorar o idioma, que eu também escuto em inglês. A minha quarta ferramenta foi ler. Então você vê que eu fui passando em todas as etapas. Primeiro eu fui entendendo a língua no Duolingo, depois eu comecei a assistir vídeo no YouTube, depois eu comecei a ouvir podcast para você treinar a sua audição para entender o idioma. A minha quarta ferramenta foi ler jornais online em inglês, se é a língua que você está tentando aprender, ou na outra, qualquer língua. Eu comecei a procurar jornais online na língua que eu queria falar, que era francês, então eu comecei a ler jornais diariamente, do Le Monde, do Le Parisien, e enfim, em vários outros jornais e outras coisas que estivessem em francês, para treinar a minha leitura, o meu reconhecer visualmente daquela língua, para treinar aquela sequência de expressões dentro de uma frase, aquela estrutura de escrita de um idioma. Então, a minha quarta ferramenta foi ler jornais online para desenvolver, que aí, simultaneamente, eu ouvia podcast, lia os jornais, e na quinta ferramenta, que é a mais complicada,
digamos assim, é procurar grupos de conversação. Mesmo se você não tenha ninguém, não encontre ninguém, procure formar pessoas, juntar com pessoas que queiram desenvolver a língua com você. Tem um aplicativo muito legal que se chama Tandem. Ele tem salas de bate-papo e você pode conversar com pessoas. Na verdade, você pode conversar com nativos no Tandem, da língua que você quer falar. Você pode conversar com eles, amizade e tal, e você pode conversar e falar, e com isso se desinibir e começar a desenvolver uma fluência. E não se preocupe, porque a fluência é a parte mais difícil do desenvolvimento da língua, a fluência falada, que eu digo, não a fluência escrita, não a fluência oral, de você ouvir, mas o falar, ele é mais complicado. Às vezes você domina todas as outras e ainda não consegue falar. É mais difícil você ser automático para falar. Até o português a gente tem alguma dificuldade para falar, mas enfim, a gente não fala perfeitamente. Então, a minha quinta ferramenta é utilizar fazer um grupo de conversação. Pode ser no Facebook, ou você pode entrar em aplicativos como Tandem para encontrar nativos daquela língua e conversar com elas para acelerar. E a minha dica bônus, que eu acho que é o que você está esperando até o fim desse vídeo, é como ganhar dinheiro, aprender a falar uma outra língua. Isso eu descobri há pouco tempo e eu vou trazer aqui com exclusividade para vocês no site, aqui para vocês no canal, perdão, para trazer aqui para vocês no canal, como você pode aprender, aperfeiçoar uma nova língua, trabalhando e ganhando em euro por isso. Há pouco tempo eu descobri um site que se chama Amber Script. Aqui no canal você vai encontrar o vídeo que eu fiz falando do Amber Script, onde você pode transcrever áudios e ser pago por isso. Cada minuto de áudio pode custar até pode te pagar até 6 euros por minuto de áudio transcrito. Então, o interessante é que você, mesmo se você não tiver a fluência da língua, mas se você ouvir bem e conseguir escrever bem, você já pode entrar no site, se cadastrar. Procure aqui no canal procure aqui no canal o vídeo que eu falo sobre isso, como se inscrever no Amber Script, no site Amber Script, como fazer. Tem um processo seletivo, você tem que fazer um processo, tipo de etapas, ser aprovado. Uma vez que você for aprovado, você começa a receber trabalhos para transcrever os áudios, sejam de vídeos ou áudios, para você começar a transcrever, e você, cada minuto transcrito, cada minuto correto que você fizer ali, você pode receber de 90 centavos, se não me engano, de 90 centavos de euro até 6 euros por minuto, Então, além de você estar treinando a sua escuta e o seu idioma, porque você escuta e escreve, e você treina a sua escuta e treina o seu escrever, você ainda está ganhando para fazer isso. Então é muito legal. Eu devia ter descoberto isso antes, então eu descobri isso agora e já faço isso para treinar o meu inglês, que às vezes você paga um curso de inglês para você ficar ouvindo áudio, o professor coloca um monte de áudio na aula, e para treinar a sua escuta, e na verdade você não ganha nada por isso, ao contrário, você paga pelo curso. E com esse site você pode ganhar, uma vez que você for aprovado, é lógico, em euro, para poder transcrever, e ainda aproveita para estudar e aperfeiçoar uma outra língua para trabalhar em outros empregos, como home office ou trabalho remoto em outro idioma. E é isso, gente. Essa foi as minhas 5 dicas, as minhas 5 maneiras de eu aprendi a um ou outro idioma. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa os seus comentários, ajude o canal a crescer, fale para todo mundo. E é isso. Fui, gente. Até o próximo vídeo.